A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Começando mais uma EBD, Lições Bíblicas. Mais uma semana, mais uma lição. E hoje nós iremos tratar e falar a respeito, veja só, a renovação cotidiana do homem interior. Veja que interessante, um assunto muito importante, veja só. Renovação. Renovação vem de renovo, né? É um processo produzido nas plantas, ok? A um determinado tempo. A planta, ou ela vem a cair os seus ramos, os seus galhos vêm quebrar, por determinado tempo, circunstância, clima, tá certo? Ou o ser humano podar a árvore. E o que surge depois da podagem ou da quebra dos galhos já antigos de uma árvore, é o renovo. O renovo, eu não sei se alguns irmãos já teve a oportunidade de podar alguma árvore ou planta e esperar e ver o renovo. Irmãos, eu já pude experimentar, podar e também experimentar e ver o renovo de uma planta. E eu digo aos irmãos com toda certeza, é muito mais lindo do que as flores antigas, do que os ramos antigos. O renovo, ele vem com mais vigor, com mais brilho do que as plantas, do que a folha, do que o fruto passado, do que o fruto velho. Por isso que essa lição vem dizer a renovação, todos os dias, dia após dia, cotidiana do homem interior. Entendemos, veja só, na aula passada, que existe dois tipos, o homem, ou melhor, ele é formado de dois tipos de homem. Como assim? Macho, fêmea, homem e mulher. Cada ser humano, cada indivíduo, ele é formado por dois homens. Como assim, meu irmão? Não estou entendendo. Veja só. Homem interior e homem exterior. O homem interior, ele é formado de espírito, ok? E alma. Espírito e alma. O espírito é a conexão com Deus, é o sopro da vida, é o fôlego da vida, que está escrito em Gênesis, que Deus se curvou e soprou na narina do homem e deu a ele o espírito ou o fôlego da vida. Os animais não têm o espírito, os animais têm a alma. O que é a alma? A alma é o centro do intelecto. A alma é onde ficam os sentimentos, as emoções, tá certo? Também a memória. Então a alma, ela está nos animais. Os animais sentem raiva, sentem medo, sentem tristeza, ok? Não tem o raciocínio que vem no espírito. O raciocínio lógico que só o ser humano tem, ele tem porque tem o espírito dentro dele. É a semelhança de Deus. É o raciocínio, é entender, poder falar, poder raciocinar. E depois também da queda, entender o bem e o mal. Isso os animais não têm. Mesmo depois da queda, o ser humano, quando caiu no pecado, ele sujeitou toda a criação ao pecado. Os animais, o mar, a floresta, todos eles sofrem por causa do pecado. Mas eles não têm o raciocínio do Espírito para saber por quê. Para entender que é o ser humano que colocou eles embaixo do pecado, embaixo do sofrimento. O ser humano sabe porque ele tem o Espírito dentro dele. Os valores, a característica de Deus, ainda que embaçada pelo pecado, mas tem. Então, o ser humano é formado de dois, homem interior, espírito, a conexão com Deus e também com o Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok? Então o Espírito Santo vem dos mais altos céus, habita dentro da gente e diz para o nosso espírito: você é filho de Deus. Então o ser humano também tem a alma, o centro das emoções, do intelecto, a voz secreta da alma. Assim como nosso pastor presidente Amaro José, ele sempre
Amaro José dos Santos, ele sempre cita, né, a voz secreta da alma, né? A consciência, né, está lá, está na alma, tá bom? Vamos mais. E também é formado de homem exterior, que é o corpo, ou também na Bíblia, em algumas traduções e citações, chamada de carne. Então, irmãos, observe bem uma coisa. O homem é formado de dois, espírito, alma e corpo. Então, nessa lição, entenderemos que é necessário, porque há um espírito aí rondando no mundo, o espírito da Babilônia, trazendo filosofias, vã filosofias, ideologias, pensamentos, doutrinas demoníacas, e querem colocar isso dentro de nós, dentro da igreja. Mas a única forma de expulsarmos isso do nosso meio, ou de nós, é a renovação do homem interior. Todos os dias o homem, nós, interiormente, o nosso espírito e alma sendo renovado. E assim o nosso corpo sendo transformado. É como se fosse um vaso na mão de um oleiro. O oleiro pega e vai formando o vaso, e com os seus dedos, os dedos polegares, ele vai dando a forma no barro, por dentro, e vai formando o vaso. Então, temos que entender que a renovação do homem interior, nesse processo de santificação, ele vai transformando a gente de dentro para fora, tá certo? O texto áureo, ele diz o seguinte: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, veja só, então ainda que o nosso corpo se corrompa, não é a corrupção que vemos muito hoje no Brasil, uma corrupção de dinheiro, de lavagem de dinheiro, não. Não estamos falando disso. Estamos falando do corpo. Ainda que o corpo venha adoecer, venha ficar numa situação difícil, frágil, debilitado, ainda que isso venha acontecer, não desfalecemos. Por quê? O interior, contudo, se renova dia em dia. Eu quero citar aqui para os irmãos, para a introdução da nossa aula, Provérbios 4, verso 18 e 19, que está falando assim. Veja o seguinte. Olha o que está falando. Provérbios 4, 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas a vereda, veja só, mas o caminho do ímpio é como a escuridão, não conhece aquilo em que tropeçam. Então veja só, Provérbios diz, a vida do justo, o caminho do justo é como a aurora. A vereda do justo é como a aurora. Ela vai brilhando mais e mais, dia após dia, até chegar o dia perfeito. Não é assim o caminho do ímpio. Ele tropeça e não sabe no que está caindo. É ou não é verdade? Então veja só, a renovação cotidiana do homem interior, ela vai brilhando dia após dia, o Espírito Santo trabalhando em nós, dia após dia, até chegar o dia do Senhor Jesus, o dia perfeito. Amém? Então vamos lá. A verdade prática, ela nos vai ensinar algo muito interessante. Dizendo assim, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então é uma instrumentalidade do Espírito Santo. A renovação do homem cotidiana do homem interior, a renovação diária do homem interior, do nosso espírito e da nossa alma, o instrumento, a renovação, é o instrumento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o condutor da renovação. É o Espírito Santo que tira os ramos velhos, as frutas estragadas, os ramos mortos e começa a florar dentro de nós a vida, dia após dia.
é obra do Espírito Santo. Então, os salvos, com a obra do Espírito Santo, os salvos são renovados interiormente, mesmo em meio às adversidades exteriores. Quando o Senhor Jesus veio aqui à terra, e não demorando muito para ele subir aos céus, ele falou algo muito sério para todos nós. Ele falou: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alguns dizem: você vencerá também. Não está citado assim na Bíblia, mas podemos acreditar assim. Porque a Bíblia também diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós vencemos por meio de Jesus. Então se ele disse: no mundo você tem aflição, eu venci o mundo, você também pode, meu irmão, no nome de Jesus. Você pode vencer esse mundo sendo renovado dia após dia pela presença do Espírito Santo. E é isso que nessa aula clamamos hoje, que do céu o Senhor mande o seu Espírito e renove o nosso espírito e alma, e esse corpo, ainda que abatido, ele vença e chegue a ser dia perfeito, no nome de Jesus. A nossa leitura bíblica em classe é em 2 Coríntios 4, do 11 ao 18. E lá nós vamos entender algo muito incrível. O apóstolo Paulo ele começa no verso 11 dizendo que nós somos entregues à morte, para que nesse corpo mortal seja manifesta a vida de Cristo. Para que o amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, todos os dias nós somos entregues, esse corpo, nós somos entregues à morte, em aflições, em tribulações. Jesus falou que importa o homem padecer aflições para entrar no reino dos céus. Os céus é tomado a força, a luta, as dificuldades. Mas esse corpo ele é entregue, ele é mortificado pelo Espírito Santo. Então as mãos que um dia mataram, não mata mais. Ora para que haja vida. Os olhos que um dia cobiçaram não pode mais cobiçar. Tem que estar para ver a glória de Deus. A boca que um dia blasfemava, murmurava, hoje é para ser em tudo as nossas palavras diante de Deus em ações e graças, meus irmãos. A carne ela é mortificada para que a vida de Jesus se manifeste em nós e também nesse corpo por meio da renovação do Espírito Santo dentro de nós. E também ela vai nos dizer algo muito bonito no verso 14, dizendo: sabendo que o que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também por Jesus. Então, o nosso Deus e Pai, que em João, capítulo 5, Jesus diz que Deus, ele ressuscita e vivifica os mortos. E também o Filho ressuscita e vivifica quem ele quer. Então, o Deus que chamou Jesus, que Jesus desceu à sepultura e que também deu vida a Jesus, pois os angrilhões da morte não puderam segurar o Senhor Jesus. Porque ele não era só homem e um homem santo, mas era Deus e é santo, e a morte não pôde detê-lo. Pela vontade de Deus, pelo amor de Deus, aconteceu isso. Então mesmo Deus que levantou o Senhor Jesus dos mortos, pelo Senhor Jesus também nos levantaremos dos mortos. E ressuscitará esse corpo também. Então, no verso 16, foi o nosso texto áureo, não é isso? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque, irmãos, veja só. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós iremos falar sobre algumas tribulações que o apóstolo Paulo passou em suas experiências e nos seus exemplos. E os irmãos irão notar que, humanamente falando, não foi nada leve as tribulações que Paulo passou.
Mas quando Paulo era renovado pelo Espírito, ele dizia, ainda que seja difícil essas tribulações, como ele mesmo disse, que sobreveio a ele tamanha tribulação que ele desesperou-se até da vida, achando que não haveria mais solução. Então, tribulações difíceis, mas quando ele é renovado pelo Espírito Santo, ele tem a ousadia, o poder de dizer, essa leve e momentânea tribulação, ela produz, aleluia, para nós um peso eterno de glória. Oh, glória a Deus. Muito excelente. E também no verso 18 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se podem ver são eternas. Amém? Então o que nós podemos ver ao nosso redor, meus irmãos? Dificuldades, tribulações, mortandade, aflições. Não podemos nos atentar nessas coisas porque são temporais. Vai e volta, acontece. Nasce, morre. Nasce pessoas, morre pessoas. Acontece muito. Então, temos que olhar para os céus. Pensar nas coisas dos céus. Para que a nossa esperança esteja viva. E a nossa fé também. Amém? Então, na introdução, nós entendemos que as dificuldades, as adversidades, são uma incontestável realidade, meus irmãos. Na vida de todo ser humano, ele passa por dificuldades e tribulações. Na vida, todo ser humano sofre, passa dificuldades e sofrimentos. Mas, por meio do Espírito, os salvos podem experimentar a renovação por meio do Espírito Santo. Durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Ainda que você tenha aceitado Jesus, ainda que você seja salvo, redimido, esse corpo ele está sujeito a dificuldades. E como no dia da dificuldade permanecermos firmes? A única solução é ser renovados diariamente pelo Espírito Santo. Deixa o professor tomar um pouco de água. Ok? Vamos lá. A experiência de Paulo. Iremos falar o sofrimento exterior. Iremos falar sobre os sofrimentos que essa carne pode passar. E vamos pegar a experiência do apóstolo Paulo, para dar um exemplo aos irmãos. Veja só. O apóstolo Paulo, um homem temente a Deus e fiel. Ainda com as suas aflições e tribulações, ele não apostatou da fé, como um dos seus companheiros, que amou o mundo e os seus prazeres e negou ao Senhor Jesus. Dimas. Apesar das tribulações, muitas vezes acima das forças do apóstolo Paulo, tribulações que excediam muitas vezes a força dele. Mas renovado ele pelo Espírito Santo, ele dizia, o Senhor não nos dá tribulação além do que possamos suportar. Ele via e dizia, meu Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor, se está me fazendo passar por isso, o Senhor sabe que eu consigo passar. Então veja só. Ele foi perseverante. Um dos exemplos clássicos, ímpares e principais da vida do apóstolo Paulo é a perseverança. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele também citou dizendo que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo padecerá perseguição. Todo aquele que quiser viver em Cristo uma vida santa, piedosa, ele será perseguido, humilhado, maltratado. Porque o mundo, se nós somos de Cristo, o mundo não nos recebe. O mundo não nos conhece. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo. Jesus criou o mundo e veio a ele. E o mundo não o conheceu. E os homens preferiram ficar nas trevas do que a luz que era Jesus. Porque a luz demonstra as suas más obras. Eles não querem ver.
Então o mundo e todas as circunstâncias do mundo e esse espírito babilônico que está no mundo tentando destruir a igreja, ele não vai facilitar para nós, de jeito nenhum. Então por isso padeceremos e sofreremos muitas coisas durante a vida. Mas o apóstolo Paulo foi um excelente exemplo. Um excelente exemplo. E ele também cita que nós somos vasos de barro com tesouros dentro. A Bíblia diz que Deus conhece nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quando o apóstolo Paulo ele faz essa comparação de nós que somos pó, barro, dentro de nós há o tesouro do Evangelho. E ele diz, olha, assim como um vaso de barro é frágil, e pode rachar, pode quebrar, mas o oleiro pode tornar a consertá-lo. Assim somos nós, frágeis. Assim como um vaso de barro que tem ouro dentro, o vaso ele está à disposição da chuva, do lodo, da corrosão, do sol, mas o tesouro que está dentro dele é seguro. Está bem guardado. Assim, o apóstolo Paulo, com as suas experiências, ele retrata a vida do crente, dizendo, você é frágil, você é pó, você é um vaso de barro com preciosidades e com tesouro dentro que Deus colocou. E o exemplo do apóstolo? Falamos sobre a experiência. E o exemplo, o que foi que ele passou? Veja só. Suas provações forjaram a confiança em Deus e na sua vida do ministério. Então as provações e as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou criaram nele a confiança que ele teve no Senhor até a morte, até o martírio. Ele não voltou atrás. Confiou em Deus até no fim, dizendo que depois da morte vem a coroa da vida. Ele foi perseguido e isso estruturou o ministério do apóstolo Paulo. Deu mais confiança a ele e fez ele entender, deu humildade e fez ele não se ensoberbecer. Ele disse, pela excelência das revelações que foi me dada, também foi posto um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse, não me vangloriasse pela excelência das revelações. Então muitas coisas que passamos na nossa vida é Deus lapidando para não empinarmos o nariz, não nos ensoberbecermos. Vamos mais adiante. Ele entendeu que a sua vida é de Jesus e ela está colocada para serviço do povo de Deus. Veja que maravilha! Tudo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo foi ensinando a ele a andar no caminho do Senhor. O que foi que ele passou? Passou diversas coisas. Naufrágios, nudez, espada, açoites. O apóstolo Paulo disse nas Escrituras, escrevendo, que passou um dia e uma noite, ou melhor, uma noite e um dia, nos abismos. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo passou uma noite e um dia dentro do oceano, perdido no meio do oceano. O apóstolo Paulo diz que ele sofre perigo entre os judeus, entre o seu povo, entre a sua nação, entre os gentios, entre os estrangeiros. Ele também diz que sofre perigo entre falsos irmãos, que abraçam ele e depois o entregam para ser morto, apedrejado. Sofre perigo de assalto nas estradas indo pregar o evangelho. Lá na Ásia Menor havia alguns desfiladeiros que o apóstolo Paulo tinha que passar por ele para ir evangelizar. E nesses desfiladeiros, nesses vales, nas encostas, ficavam salteadores para roubarem e matarem as pessoas. E ele sofria todos esses perigos.
Então não eram fáceis, meu irmão, não eram fáceis. Ele e o seu companheiro, o apóstolo que estava com ele, foram submetidos a açoites, a uma quarentena -1 de açoites, foram espancados pelo amor ao evangelho, então não foi nada fácil. O legado do apóstolo Paulo é a perseverança. O homem exterior seja consumido pelas tribulações. O salvo não desanima e nem recua. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A esperança do crente. Ele cita também dizendo o seguinte, veja só. Atribulados, mas não angustiados. Isso significa que nós somos pressionados, mas o crente não é esmagado. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Muitas vezes nós ficamos confusos, mas não nos desesperamos. Depois, ameaçados, veja só, perseguidos, mas não desamparados. Isso sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Essa é a nossa esperança. Ameaçado, esse corpo é ameaçado, mas dentro de nós o Espírito diz, você não está só, eu estou com você, eu estou lhe ajudando, você vai vencer. Abatido, mas não destruído, mostra que ainda que o crente esteja caído, derrubado, ele não foi nocauteado. A Bíblia diz que uns caem e ficam prostrados, mas nós nos levantamos e estamos e nos mantemos de pé. Aleluia! Ainda que nós venhamos cair, não foi o golpe final, não chegou o nosso final. Ainda que a pessoa esteja caída, triste, abatida, entenda, se você é de Cristo, a Bíblia diz também em João 5, Jesus dizendo, aquele que vem a mim foi porque o Pai enviou, e aquele que vem a mim eu não lanço fora. Ainda que você caiu, você falhou, mas se Deus te levou até Jesus, Ele não te lança fora. Você pode estar caído, mas você vai se levantar e estar de pé de novo, temendo a Deus, obedecendo os seus mandamentos, tendo a paz com Deus e a paz de Deus dentro do seu coração. Vamos para o segundo tópico, a renovação interior. Esse tópico é um resumo do que já estamos falando. O Espírito Santo é o agente da renovação. Ele capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. O Espírito Santo, cotidianamente, ele nos dá a perseverança, a confiança, a fé, e ele vai nos afastando do mal e do pecado. É obra dele, do Espírito Santo. Essa operação do Espírito Santo, ela qualifica o crente para não desfalecer. Também, esse é o fortalecimento diário. O eterno peso de glória. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o glorioso futuro. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento instrumento encorajador do homem interior. Então veja só, essas aflições que passamos nesse corpo, ela vem para nos fortalecer interiormente e nos encorajar a dizer, no final desse caminho, a glória, a louvor, a honra, a bênção de Deus, a eterna glória nos céus. Glória a Deus. A visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, nós temos que ter uma visão da eternidade, meus irmãos. Estamos andando aqui nessa terra, precisamos da renovação espiritual cotidiana dentro do homem interior,
para sermos fortalecidos, entender a glória que nos espera, mas estar caminhando, olhando para lá, pensando nas coisas que vêm do céu, para que venha sendo acrescentada em nós tal confiança, tal esperança. Aí os irmãos vão dizer, ok, eu entendo tudo isso, glória a Deus, que maravilha, obrigado meu irmão. Mas por que essa lição? O porquê disso, o que é que está acontecendo? Os desafios de hoje. A cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, ela procura esmagar a vida espiritual do crente. Com todas o que? Com o quê? Ela tenta um sistema materialista. Dizendo, olha, vive pelo que você vê. Vive pelo teu carro, vá viver pelo seu dinheiro, pela sua empresa, pelo seu poder, pela sua família, por tudo. Mas se esquece do espiritual, se esquece da comunhão com Deus. Foca no material, na prosperidade material humana e não se lembra dos céus. Temos que ser renovados para combater isso. O que mais? Nega a realidade espiritual, a existência de Deus, as verdades bíblicas e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. O Altíssimo busca um povo que seja renovado por dentro. É isso que Deus quer. Um povo que tem o coração aberto e diga, Deus, eu estou aqui, renova o meu coração, faz de mim a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fala, Senhor, pois teu servo ouve. É isso que Deus quer, uma pessoa que todos os dias diga, Deus, renova-me por dentro, não me deixe ser corrompido pelo materialismo, pelo hedonismo, pelo narcisismo, não me deixe ser corrompido, Senhor, pelo feminismo, pelo machismo, não, Senhor, pela cultura secularista, do ateísmo, não, meu Deus, me renova por dentro pelo teu Espírito Santo, pela obra do seu Espírito Santo. E o que mais? O relativismo doutrinário. Se nós não formos renovados todos os dias pelo Espírito Santo, e a palavra que o Espírito Santo usa para nos renovar é esta, é a palavra de Deus. Por quê? Porque estão querendo relativizar a doutrina bíblica. Olha, vamos atualizar a Bíblia, vamos tirar isso daqui, vamos deixar isso aqui, vamos colocar coisas. Lá em Apocalipse, quando eu era muito pequenininho, criança, eu sempre lia. Eu vim aprender a ler com 12 anos de idade. Não foi fácil não, tá certo? Mas quando eu aprendi a ler, onde eu mais lia na Bíblia era Apocalipse. E principalmente os últimos versos de Apocalipse. Podemos até abrir aqui. Como estamos falando do relativismo doutrinário, podemos sim abrir aqui e falar a respeito, tá certo? Podemos sim, porque é exatamente sobre isso que o Apocalipse adverte para que não aconteça. Porque se acontecer, irá ter o tal resultado que o Apocalipse vai dizer. Veja só. Veja o que a Bíblia diz, Apocalipse, sobre o relativismo doutrinário. Veja só. Isso já é no encerramento do cânon. Veja só. Lá no finalzinho, Apocalipse, verso 22. Veja só. Olha só, verso 18, vamos ler. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que está escrita neste livro. Veja só. Aí tem o verso 20 e 21, que é o final. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venham. Amém, ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, glória a Deus. Então veja o que Jesus diz. Aquele que tirar qualquer palavra da profecia deste livro, em relativismo doutrinário, Deus irá tirar a sua parte da cidade santa e da árvore da vida.
Oh meu Deus, tem misericórdia. E diz também, aquele que acrescentar, Deus acrescentará todas as pragas contidas na palavra, todos os maus, todas as maldições contidas de ordenança contra o ímpio colocará sobre essa pessoa, que tirar, ou melhor, que acrescentar qualquer coisa na palavra. Então não podemos aceitar o relativismo doutrinário, temos que ser renovados pelo Espírito Santo para não cair nesse mal. Amém? E finalizando nossa aula, nós encontramos o terceiro subtópico do terceiro tópico, batalha espiritual. Iremos falar bem mais aprofundadamente a respeito da armadura do Espírito, tá certo? Na nossa série Espírito Santo, aqui também nesse canal. Mas vamos lá. Nós entendemos que há uma batalha espiritual, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra demônios, que não somente influenciam, mas dominam algumas pessoas. Então, se não formos renovados para não cair na sedução demoníaca, não tem como. Temos que ter essa renovação. Orando em todo o tempo. E é isso que eu quero também enfatizar, meus irmãos. A renovação cotidiana do homem interior é obra do Espírito Santo. E quando ele começa a renovar o homem, começa o processo de santificação. Processo esse que inclui oração, jejum, leitura da palavra. Busca ao Senhor. Vamos para mais um final de uma aula no nome de Jesus. Conclusão. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior está sujeito às tribulações da vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do Espírito Santo. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso da glória eterna reservada para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentarmos o poder do pecado e do mal. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um no nome de Jesus Cristo. Essa é mais uma lição, a lição 10 da nossa EBD, Escola Bíblica. Deus abençoe a todos. Curta, compartilhe, comenta este vídeo, se inscreva no canal e aperte também no sininho para sempre receber as notificações. Deus abençoe, no nome de Jesus, a cada um de nós. Amém.